Meus amigos do Vale do Ribeira, está acontecendo o censo em todo o Brasil, que é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma entidade respeitadíssima que faz um trabalho maravilhoso e que é muito importante para o desenvolvimento dos municípios com as informações que eles recebem e coletam. E eu convidei aqui o coordenador de área na nossa região, o Gustavo José Firmiano, que vai esclarecer alguns pontos importantes sobre o censo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Gustavo, primeiro, você é coordenador de área de quantos municípios? Bom, aqui nós estamos na agência de registro, né? Nós hoje somos responsáveis por 12 municípios aqui do Vale do Ribeira. Né? Bom, vamos esclarecer a população. O censo ia até outubro, foi prorrogado. Isso, exatamente. O censo originalmente deveria ter ocorrido em 2020, mas devido à pandemia ele foi adiado para 2021 e aí depois, por causa da falta de recursos orçamentários, ele foi adiado para 2022. O censo estava previsto para encerrar em outubro, mas agora, devido aí à evolução da coleta, a gente espera que pelo menos até o início de dezembro esteja ocorrendo. Gustavo, dos 12 municípios que você coordena, uma área grande, né? Mais ou menos quantos recenseadores estão trabalhando? Hoje nós temos um total de 219 vagas, né? Hoje nós não estamos ainda com o quadro completo, a gente tem algumas desistências, alguns novos treinamentos. Nós vemos aí tem entre 150 e 200 setores sendo trabalhados. Agora eu queria que você esclarecesse a população como é que funciona. O pessoal vai de casa em casa, tem um crachá, dá os detalhes. É exatamente isso. O censo, ele começa com a ida do recenseador. Né? Então, o recenseador, ele comparece, ele precisa captar uma coordenada na frente do domicílio e esse recenseador ele vai inteiro uniformizado, com colete, com crachá e ele vai portar também o dispositivo móvel de coleta. Né? Aí o recenseador vai conversar com uma pessoa ali apta para estas informações e vai fazer algumas perguntas bastante simples, né, para essa pessoa, para pegar as características ali daquele domicílio. Né? Parece que há dois tipos de questionário, o mais completo, um menos. Como é que funciona isso? Exatamente. Nós temos o questionário básico, que ele leva em torno aí de 5 minutos para ser realizado, que é aplicado hoje na grande maioria dos domicílios, né? Em torno de 90%, 80% dos domicílios. Né? E nós temos o que nós chamamos de questionário amostra, um pouquinho maior, que ele leva em torno de 16 minutos, que ele é aplicado numa minoria dos domicílios. Né? Mas aí, esses dois questionários, eles têm dois alcances diferentes. Né? O questionário amostra é para captar informações mais completas sobre o município e o questionário básico, informações mais importantes daquela localidade, como saneamento básico, mortalidade, as características dos moradores, alfabetização. Né? Bem, Gustavo, é o presencial. E se a pessoa, por algum motivo, não puder fazer o censo presencial, tem outras formas? Muito bom. A gente pede que as pessoas aguardem a visita do recenseador, né? O recenseador chegando, a pessoa pode realizar essa entrevista presencialmente na mesma hora, pode agendar a entrevista por telefone ou pode ainda solicitar para responder pela internet. No caso dela solicitar para responder pela internet, ele vai receber um código por SMS ou e-mail e a gente só pede atenção porque ele vai ter 7 dias para responder pela internet. Aí, nesse caso, sem contato com o recenseador, ele vai entrar no sistema e fazer o registro das informações. Qual que é o site do IBGE? O site do IBGE é ibge.gov.br. Gustavo, o que você coordena todo o pessoal, o que eles estão, maior dificuldade que até agora eles reportaram para você, os recenseadores? Os recenseadores têm sentido um pouco de dificuldade em relação principalmente a 2010 na resistência de parte da população. A gente sabe que hoje é uma situação muito diferente do que era de 2010, tanto pela questão de violência urbana, como pela questão de hoje golpes e tudo mais. Mas a gente sente que essa é a principal, a desconfiança, a resistência dos moradores. Né? Por isso que a gente oferta, explica para as pessoas que todas as informações que são passadas por recenseador são sigilosas. Né? A Lei 5534/68 protege as informações que o recenseador vai receber, o morador vai prestar, e a identidade do recenseador pode ser verificada tanto pelo site quanto pelo número 0800 721 8181, quanto apontando a câmera do celular para o QR Code do crachá do recenseador. Então a gente sente que essa conscientização é a parte mais importante hoje do nosso trabalho, mas a gente sente que
com o passar do censo, nós estamos sentindo que a população tem ficado mais tranquila, tem ficado mais consciente e isso tem melhorado, né? Bom, estamos conversando com o Gustavo José Firmiano, que é o coordenador de área do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que está realizando o Censo 2022. Gustavo, queria que você explicasse à população a importância do censo, o que ele gera, porque muita gente não sabe, para que o censo é curiosidade? Não, ele tem vários efeitos para a população. Exatamente, né? O censo, ele é a única pesquisa do Brasil que vai a todos os domicílios, né? Então a gente tem, por exemplo, quando nós tivemos a pandemia da Covid-19, o total de vacinas era calculado com base nos dados do censo. Porque o censo, além de dizer quantos somos, ele estabelece o que a gente chama de pirâmide etária. Diz quantas crianças, quantos adolescentes, quantos adultos, quantos idosos, né? Os dados do censo também são importantes para a alocação de recursos, por exemplo, destinados a programas de habitação, a instalação de unidades básicas de saúde, né, entre outros, né. O censo chegou a ser utilizado, inclusive, em casos de catástrofes. Os dados também podem ser utilizados pela Defesa Civil, né, para identificação de populações que estão em áreas mais críticas, por exemplo, né? E principalmente, talvez, no repasse dos recursos orçamentários. Então, hoje, os recursos que os municípios recebem para fazer concursos, para fazer ali obras, né? Grande parte desses recursos vem do que nós chamamos de Fundo de Participação dos Municípios. E é através dos dados do censo que chegam esses recursos para os municípios. Por isso, quando a pessoa responde ao censo, ela está viabilizando chegar esse recurso, essa melhoria para o seu município, né? Os senhores vejam aí a importância do censo, né? Inclusive o censo retrata municípios que cresceram de população e municípios que diminuíram de população, não é isso? Isso, exatamente, né? Hoje o IBGE divulga anualmente o que nós chamamos de estimativa dos municípios, né? Então, como o último censo que nós fizemos foi em 2010, a gente anualmente precisa divulgar uma estatística dessa população atualizando com esses dados, né? Mas só através do censo que a gente consegue realmente identificar quantos moradores estão naquele local, né? Então, através da resposta correta do censo, da boa cobertura do território, das pessoas receberem bem o recenseador, que a gente consegue justamente identificar esses municípios que cresceram, que eventualmente reduziram a população, né? Bom, importante você receber bem o recenseador, porque ele vai estar, como o Gustavo esclareceu, com um crachá, com um colete, e é uma pessoa que só quer fazer o bem, que realmente o recenseamento bem feito ajuda o município. Então, todos os municípios do Vale, você que está me ouvindo em Sete Barras, Juquiá, Pariquera, todo lugar vai aparecer o recenseador na porta da sua casa. Horário comercial sempre? Os recenseadores, a gente orienta sempre que eles visitem o morador no horário que o morador está, né? Então a pessoa muitas vezes trabalha no horário comercial. Então nós tivemos, por exemplo, agora no sábado e domingo, os recenseadores estiveram em campo, né? A gente orienta que trabalhem durante a semana os domicílios e quando não conseguem encontrar um morador, que tentem no final de semana ou no período noturno para encontrar justamente esses moradores que trabalham durante a semana, que a casa fica vazia, as crianças estão na escola, né? Então, por isso pode ocorrer de ser às vezes no período noturno ou no final de semana também. Então o recenseador trabalha aí no momento que consegue encontrar a pessoa em casa. Isso, exatamente. Gustavo, eu gostaria de, primeiro, que você fizesse aí mais uma vez um esclarecimento da importância da pessoa receber bem o recenseador. E depois, microfones da 99 franqueados para qualquer mensagem que você julgar importante. Bom, eu agradeço novamente o espaço e a oportunidade. A gente quer dizer que o censo é a única pesquisa que permite identificar de fato as necessidades da população, né? Então nós temos perguntas hoje sobre saneamento básico, a gente consegue identificar, por exemplo, onde falta água encanada, onde falta, por exemplo, energia elétrica, onde não tem um esgotamento sanitário adequado, a gente consegue identificar o déficit populacional, então onde está faltando casas, né, por exemplo. Hoje nós conseguimos identificar, através do censo, regiões que têm maior desemprego, né, regiões que têm maior acesso, regiões que têm dificuldade, por exemplo, no deslocamento para o trabalho, seja pela falta de ônibus,
seja por tudo isso. Claro que a gente conhece muitas vezes esses dados, mas o censo ele permite a gente obter de uma forma muito mais precisa, de uma forma muito mais detalhada e específica para aquelas localidades. Então, conhecer exatamente quais localidades precisam mais desses recursos para que a gente fazendo a nossa parte, os recursos de fato possam chegar para a população para melhoria dessa qualidade de vida, né? Portanto, aí, os senhores vejam a importância do censo e o pessoal do IBGE tem que ser bem recebido na sua residência, porque vale a pena realmente para o bem da comunidade toda. O pessoal do IBGE está lá visitando todo mundo, fazendo questionário. O Gustavo esclareceu, são 2 questionários, um demora 5 minutos, outro demora 15, 16 minutos. Então é coisa rápida e está ajudando o crescimento da cidade. Gustavo José Firmiano, coordenador de área, foi um prazer recebê-lo aqui e a 99 continua à sua disposição sempre que você e o pessoal do IBGE quiser soltar algum comunicado. Foi um prazer, muito obrigado.